Nesse vídeo eu vou te apresentar as 5 altcoins, 5 gemas para você enriquecer ainda em 2025. Você talvez acreditaria em mim se você não me conhecesse nem o meu canal Giovanni Canuto. Mas pessoal, olha só, se você assiste esse tipo de conteúdo, sinto muito dizer, você não vai enriquecer. Muito menos se você ficar colocando prazo para poder atingir os seus objetivos, ainda mais pensando em renda variável, tá bom? Então nesse vídeo eu vou falar sobre a grande falácia do enriquecimento rápido em criptomoedas que muitos youtubers, infelizmente, acabam propagando aqui na internet, tá bom? Eu sou o Giovanni Canuto, se você não me conhece, sou investidor experiente aí já há mais de 10 anos no mercado, consultor de valores imobiliários, e aqui no meu canal eu trago conteúdo sobre investimentos, finanças e também alguns vlogs de viagem. Se esse conteúdo fizer sentido para você, se te agregou de alguma forma, no final peço que deixe o like para o YouTube entender que é de grande valor aqui para quem está assistindo, e também aproveite e se inscreve no meu canal que eu vou trazer muito mais conteúdos para vocês. E antes de eu compartilhar aqui a tela do meu computador com vocês, isso também serve para o mercado acionário. Tem muitos conteúdos falando sobre as top 10, top 15 empresas, ou apenas 2, 3 que vão bombar nesse ano de 2025, principalmente quando tem na virada de ano, porque esses conteúdos, infelizmente, acabam atraindo muitos views. Então, esquece enriquecimento rápido na bolsa de valores, no mercado de renda variável como um todo. Beleza? Vejam o total de criptos que tem no mercado, 13 milhões, é muita coisa, então dificilmente a gente vai conseguir acertar realmente aquela cripto que vai bombar. A gente vai montar ali uma carteira, no máximo ali 10, 15, tá? Que eu aconselho, e que pelo menos esteja aqui dentro do top 100. É muita criptomoeda, então você escolhendo pelo menos algumas ali do top 100, você tem mais chance de poder fazer algum dinheiro nesse mercado. Mas uma coisa importante que eu queria te falar, esquece fundamentos aqui no mercado cripto, diferentemente das ações que a gente pode levar para o longuíssimo prazo, pensando em investir como sócio realmente, ter participação naquelas empresas, tá? Que tem vantagens competitivas para longo prazo. Aqui no mercado cripto é especulação pura, pessoal. Aqui a galera que é do mercado cripto já, né, que está há anos aí no YouTube, falam, né, de investir em bons projetos, mas eu não diria investir, eu diria especular. Se você quer fazer algum dinheiro nesse mercado cripto, tenha Bitcoin no seu portfólio, colocaria mais de 80% de Bitcoin no portfólio e 20% você pode destinar a criptos ali com um pouco mais de risco, tá bom? Por que eu digo isso? Muita gente acaba nem colocando Bitcoin porque quer realmente ganhar ali retornos exponenciais em um curto período de tempo. Só que a grande parte dessas moedas, né, mesmo aquelas ali que estão no top 100, elas vão tender a zero. Vou até mostrar aqui para vocês daqui a pouquinho no gráfico algumas dessas criptos. Então foca no top 100, tem Ethereum que todo mundo conhece, a Solana, tem Chainlink também, que é do setor, né, que a gente chama aqui da narrativa RWA, que é Real World Assets, ou seja, ativos do mundo real. Então, assim, tem muitos projetos legais? Tem, mas é que é tudo baseado em especulação. Então, quando você for investir, né, especular em criptomoedas, foque muito mais na narrativa e busque entender para onde está indo o dinheiro, o capital. A gente tem que pensar aqui, na verdade, em colocar o nosso dinheiro para onde a gente está vendo que o capital está migrando também, porque tem maior tendência ali da gente conseguir surfar uma alta, ou quando a gente perceber que o mercado vai virar para baixo, a gente vai lá e faz as nossas vendas parciais. Muito mais importante do que você ficar fazendo aqui compras, é você saber a hora certa de vender para não ficar segurando aquela cripto no topo do mercado, tá bom? Então, olha só, esse aqui é o gráfico do Bitcoin, mas não é ele que eu quero pegar nesse momento. Vou pegar o Ethereum, a segunda maior cripto do mercado. Então, vou colocar no gráfico semanal. Olha só uma pessoa que comprou o Ethereum lá em 2021, lá no patamar de $4.700, né? Essa pessoa hoje está acumulando um prejuízo aí de 67%. Eu digo isso porque muita gente acaba, infelizmente, investindo no topo, comprando o topo, porque lá está no cenário de extrema euforia. Então, o FOMO toma conta daquela pessoa, né? E agora, que é o momento certo para estar, aí sim, começando a colocar, né, uma posição em Ethereum, talvez no seu portfólio cripto, se fizer sentido para você, logicamente, é quando as pessoas aqui morrem de medo e vão vendendo no prejuízo, né? Então, ou seja, você vai geralmente comprar na alta e vender na baixa, é isso que acontece. Então, no momento atual, na minha visão, o Ethereum está sim em um bom ponto de compra, mas lembrando, é para fazer isso aqui, olha, o Ethereum, se sobe até aqui, já faz uma realização parcial. Chegou aqui no final desse triângulo que a gente chama, né, um triângulo simétrico, tem alguns padrões gráficos desenhados aqui que eu vou fazer nos meus estudos, faz uma outra venda, não deixa de vender, não deixa de realizar vendas parciais e também vendas totais das suas criptos, porque vai acontecer isso aqui. Quando foi em setembro de 2024, né, quando o Trump venceu a eleição, no caso foi lá em outubro, então olha só o que aconteceu. O Ethereum chegou a valorizar 67%.
Só que isso aconteceu numa janela de 2 meses apenas. É muito rápido, tá? O mercado, ele fica lateralizado em 80% ou 90% do tempo, enquanto que os 20%, 10% restantes, aí sim, ele se move em tendência. Então é muito rápido. Subiu 67%, muita gente acabou não vendendo aqui, achando que o Ethereum ia superar o topo histórico, lá em $5.000, então por 6, 7, 12 mil. Inclusive no mercado cripto, né, se você não sabe, as pessoas aqui costumam falar, não é nem sobre percentual de ganho. Talvez vai te gerar ali 20, 30% de retorno. Aqui eles falam em termos de multiplicação. Vai te trazer aí 5x, 10x, 15x, 50x em algumas outras gemas aí de menor valor de mercado. Então muita gente já fala dessa forma para justamente gerar um fome em você, para você acabar, quem sabe, investindo naquelas criptos. E lembrando, pessoal, muita gente também que está nesse mundo, que fala sobre criptos, né? Eu vou falar também aqui sobre o YouTube, né? Muita gente posta conteúdo no YouTube. Saiba que aquela galera talvez já tenha aquela moeda e aí vai estar fomentando aquilo, vai estar falando sobre aquela cripto. E você que está comprando, talvez no mercado em alta, ela aproveita ali e vai estar despejando na cabeça, né? Na cabeça das pessoas que estão comprando no momento errado. Então saiba que você tem que ter muito cuidado com quem você acompanha na internet, beleza? Mas enfim, aqui é só um caso do Ethereum. Olha só, se a gente pegar a Solana, que também é uma das maiores criptos que tem no mercado, aconteceu a mesma coisa, olha. A Solana, lá em setembro de 24 até novembro, foi coisa de 2 meses, como eu já estava falando, subiu 94%. Só que, logo depois, olha a queda que ela vem tendo, né? Está aqui agora, 48%. A pessoa já está perdendo aí 50% do seu patrimônio que ela acabou investindo lá na extrema euforia. Então vai com calma, pensando sempre em comprar na baixa e fazer realizações parciais na alta, tá bom? Tem análise gráfica para te ajudar, análise de sentimento também, análise on-chain. Eu não vou entrar no mérito aqui desse vídeo, senão vai ficar muito longo. Então, de cara, o que eu já queria falar aqui para vocês é o seguinte: não pense, né, quando você investir em criptomoedas, apenas na rentabilidade, o quanto que eu posso ganhar. Sempre, 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 de verdade, coloque primeiro na sua cabeça o quanto que eu posso perder, tá bom? Não esqueça daquela regra do Warren Buffett, né? Nunca perca dinheiro. Então pense dessa forma, tá bom? Principalmente no mercado cripto, porque muita gente acaba não fazendo a gestão de risco, só pensa ali pela ótica, né, da rentabilidade, e esquece de analisar o possível risco daquele investimento. Acaba colocando um capital que não deveria nesse mercado e vai perder dinheiro e vai sofrer muito, né? O psicológico ali vai começar a afetar, tá? Então, em vez de você seguir simplesmente dicas de internet, né, aquelas criptos que a pessoa está falando, top 5, top 10, jamais faça isso. Crie uma carteira, um portfólio, tá bom? E diversifique, que nem a gente faz no mercado de ações, né? E você aí vai inserir as criptos dos setores que estão com a narrativa mais quente para aquele ciclo. Então, quais são as narrativas mais quentes para esse ciclo, por exemplo, que eu estou enxergando? RWA, que eu já falei, Real World Assets, tá? Chainlink é um desse caso. E tem também aqui inteligência artificial. Tem a Near Protocol, que também está associada a essa narrativa de inteligência artificial. Tem a rede Solana, né, que ainda também está muito quente a narrativa. As meme coins, só que aqui eu nem aconselho você a investir em meme coins, porque se essas do top 100, dificilmente, né, elas vão performar muito bem no longo prazo. Imagine uma meme coin da vida que não tem fundamento algum, tá bom? Então tenha muito cuidado, porque no ciclo passado as NFTs fizeram bastante sucesso e agora as memes, não agora, né, desde 2021, 22, 23, muitas meme coins realmente fizeram fortunas, né? Muita gente fez fortunas com o meme coin, só que também muita gente perdeu bastante dinheiro, tá bom? Saiba disso. Então a gente tem aqui, ó, uma Dogecoin, quem não lembra, né? O Elon Musk tweetando bastante sobre a Dogecoin, elevando aí o valor de mercado da Dogecoin para 25 bilhões de dólares. É surreal. É surreal. Simplesmente sem pé nem cabeça, né? Uma cripto, como a Shiba Inu também aqui, outra meme coin com 7 bilhões de valor de mercado. Então, foque nos bons projetos, tá bom? E lembrando, você que não vai estar investindo no longuíssimo prazo, pense que em algum momento você vai se desfazer totalmente dessas criptos, e eu aconselho que você vá acompanhando assim, fazendo análise gráfica. Se você não souber fazer, aí coloque só Bitcoin na sua carteira que você vai performar muito melhor. Inclusive, esse ciclo, tá bom? Particularmente, está sendo o ciclo basicamente só do Bitcoin ali. Por que eu digo isso? Uma outra ferramenta aqui que a gente tem, que é a Altcoin Season Index, para análise se a gente está em uma Altcoin Season, ou seja, temporada das altcoins, ou em uma Bitcoin Season, que é a temporada do Bitcoin. Veja só, aqui a gente tem a informação que estamos em temporada do Bitcoin. Se a gente coloca aqui mensal, não é o mês das altcoins. E o ano também não é ano das altcoins. Ou seja, tudo indica aqui que a gente está ainda em uma Bitcoin Season, que o Bitcoin performa melhor do que as altcoins, tá bom? Quando é que as altcoins vão estar performando melhor? Quando a gente vê esse gráfico aqui subindo, como aconteceu lá em novembro, foi justamente logo depois da vitória do presidente Donald Trump, né? Eu tinha algumas altcoins em carteira, inclusive, aqui, só que o ideal é o quê?
você está comprando aqui na baixa e vender quando esse indicador atingir lá acima de 75, tá? Eu estou pegando aqui o Altcoin Season. Você pode também olhar o mês e o ano. A Altcoin Season vai acontecer de fato quando a gente vê esse gráfico no anual subindo lá até 75. Aí a gente vai ter sim a comprovação que teve um Altcoin Season nesse ciclo. Até agora não tivemos isso. Se você for analisar, a última Altcoin Season foi lá em 2021, dezembro de 2021. Tivemos 3 rallies de Altcoin Season, mas até agora nada, né? Nesse ciclo de 2021 até 2025, teve gente que ganhou dinheiro com altcoins, teve. Quem investiu lá em 2023, no início de 2023, né, comprou muito na baixa aqui e foi acumulando até março de 2024. Então, pessoas também conseguiram fazer muito dinheiro aqui, mas depois disso, basicamente, foi só o Bitcoin, tá bom, performando melhor. Aqui você pode ver, olha só, o que é que significa esse Altcoin Season Index. Se 75% das top 50 criptomoedas performarem melhor do que o Bitcoin nos últimos 90 dias, a gente está sim no Altcoin Season. Então, se ali no gráfico está dizendo que é Bitcoin Season, é porque essas top 50 altcoins não performaram melhor do que o Bitcoin. 75%, né, no caso dessas top 50 moedas, tá? Uma outra forma de você poder avaliar é clicando aqui e colocando Bitcoin.D, que é a dominância do Bitcoin, para você entender se a gente está num ciclo aí de Altcoin Season ou se não estamos. Então, e um Altcoin Season, pessoal, eu estou falando sobre Altcoin Season porque esse vídeo é sobre enriquecimento rápido com criptomoedas, né? Coisa que muito provavelmente você não vai conseguir, nem eu também a gente conseguiria. Mas, se você quer surfar uma Altcoin Season para ganhar muito dinheiro nesse mercado, tá? Você vai fazer isso quando você perceber que esse gráfico da dominância do Bitcoin, ou seja, o quanto que o Bitcoin representa no mercado, estiver caindo essa dominância. Então, quando foi que isso aconteceu? Aconteceu lá em março de 2017 até janeiro de 2018. Lembre que isso aqui cai subindo. Então você talvez vai passar muito sufoco, tá bom? Porque vai fazendo isso aqui o gráfico. Lá em janeiro de 2021 até maio de 2021, veja aqui que foram só 5 meses da janela das altcoins. E nesse ciclo não teve ainda Altcoin Season. Aquela alta que teve depois da eleição do Trump, da vitória dele, foi uma alta muito rápida, de basicamente um mês, como eu já falei para vocês, que foi essa quedinha aqui, olha. Tá difícil de puxar no meu gráfico, mas olha só, foi justamente esse período aqui, em novembro de 2024 até dezembro de 2024. Eu vou colocar no meu gráfico diário, porque fica melhor de visualizar essa queda que teve, e representou uma mini Altcoin Season desse nosso ciclo. Então veja só que lá em novembro de 2024 até dezembro de 2024, aqui foi menos de um mês, tá? A gente teve uma mini Altcoin Season, onde as altcoins, né, essa dominância do Bitcoin caiu 10%, que é muita coisa. Mas de lá para cá, basicamente, o Bitcoin veio dominando aí o ciclo das criptomoedas, subindo muito forte aqui desde dezembro de 2022 e agora nesse canal de alta aqui que parece não ter fim. Eu coloquei essa seta como se em algum momento a gente pudesse ver novamente a dominância do Bitcoin caindo, não sabemos quanto, né? A gente está no topo desse canal de alta, pode ser que, quem sabe, comece a cair essa dominância aqui atingindo o limite inferior desse canal de alta para romper, fazer o pullback e depois aí sim entregar uma alta para as altcoins. Muita gente estava imaginando, quem está no mercado cripto há muito mais tempo, que a gente poderia ver essa altcoin season. Estamos em 13 de abril, começando em 1º de maio, para finalizar aí, quem sabe, em junho, né, durando aí 3 meses a altcoin season. Por que eu digo isso? Porque, como eu já falei no início desse vídeo, no mercado de criptomoedas a gente precisa seguir o dinheiro. Então, para onde o dinheiro está indo? Está indo para o mercado cripto? Agora sim, é um bom momento da gente se posicionar nas altcoins. Enquanto não estiver acontecendo isso, você pode comprar do Bitcoin fazendo seu DCA, porque o Bitcoin sim é a única criptomoeda fundamentada para longuíssimo prazo. Nem aconselho você fazer vendas de Bitcoin. Se você entende de gráfico e de ciclo também do Bitcoin, você pode fazer vendas parciais quando a gente estiver em cenários de topo. A gente pode verificar isso através da análise on-chain. Eu vou trazer um outro conteúdo para vocês aqui no YouTube falando sobre isso. Se você tem interesse, inclusive, deixe nos comentários para eu ficar sabendo. Então, enquanto esse gráfico da dominância do Bitcoin não mostrar fraqueza para ir ladeira abaixo, né, para a gente, quem sabe, ver uma nova performance das altcoins, boa performance, então evita fazer o DCA, que é aquele dollar cost average, você fazer apostas regulares nessas altcoins, principalmente altcoins nada fundamentadas, né? Mas as top 100, mesmo elas, você também tem que ter um certo cuidado, porque pegando aqui a Solana como referência, uma cripto que todo mundo gosta, quase todo mundo, né, que está no mercado cripto, eu inclusive tenho também uma pequena participação em Solana, você muito provavelmente, se você quiser fazer um DCA nas quedas, né, que é quando a gente quer começar a aportar cada vez mais dinheiro para poder depois surfar alta, você pode estar comprando aqui no fundo, achando que é um fundo, nos 182, depois que o mercado já caiu, né, a cripto Solana,
ela já caiu, por exemplo, aqui nesse patamar, chegou lá no topo em quase 290 dólares, né? E chegou a cair 36%. Aí você acha, poxa, vou comprar Solana agora porque está muito descontada. Mas o que é que ela faz depois? Ela vem caindo, chegou aqui a atingir 26%, além daqueles 50%. Ah, não, agora é fundo do poço, vou comprar mais Solana. Beleza. Tem uma leve recuperação, você muito dificilmente vai vender aqui porque você acha que pode voltar lá no topo, aquele viés da ancoragem que fica enraizado na gente, e ela vai e volta a entregar novas baixas. Você vai estar comprando agora a 117, acumulando já um prejuízo lá do topo de 55%. Novamente, ela simplesmente faz um repique para cima, né? Está corrigindo, está na tendência de baixa aí, só que você acha que em algum momento ela vai recuperar, reverter, mas Solana vai e cai mais um pouco ainda, já te gerando um prejuízo acumulado ali de 63%. Mesmo a Solana pode gerar prejuízo de 63%. Por que eu digo isso? Porque é o ideal para ela segurar pelo menos, né? Não precisa nem fazer novos aportes, porque você também tem que gerenciar muito bem o seu risco. Mas não vende nesses patamares baixos daqui, porque muito provavelmente é quando aí sim vai, quem sabe, explodir para cima essa cripto, né? A gente está agora no dia 13 de maio e segundo um gráfico aqui muito interessante, vou até pegar do Twitter aqui que eu acompanho, que é do Colin Talks Crypto, esse Twitter aqui. Então, o Bitcoin, ele segue basicamente o gráfico aí do M2 global e tem um certo delay, né? Que muita gente fala que é um delay de 75, 76 dias, tem gente que fala também de 108 dias e está mais parecido com esse delay aqui de 108 dias. Por que esse delay? Porque o M2 já está rompendo máximas históricas. O que é o M2, né? É a oferta monetária global, o quanto de dinheiro que tem circulando aí nas economias dos diversos países do mundo, tá bom? Então, seja dinheiro papel moeda, né, que está circulando, seja depósito em conta corrente, também depósito de curto prazo como conta poupança. Então, se o M2, que é a oferta monetária, né, está aumentando, está expandindo isso, está gerando cada vez mais liquidez, né? Inclusive a China está imprimindo cada vez mais dinheiro, então em algum momento o Bitcoin vai seguir esse gráfico. Por quê? Porque depois que os governos passam a imprimir cada vez mais dinheiro, leva um certo tempo para esse dinheiro, esse capital rotacionar para os ativos de risco, né? E um deles é o Bitcoin e logo depois aí vem os ativos de altíssimo risco, que seriam aí as criptomoedas das altcoins. Então, por enquanto, o Bitcoin está nesse patamar aqui, olha só. Então, pode ser que ainda a gente veja alguma correção no Bitcoin, para aí sim depois seguir o fluxo do M2 da oferta monetária, aí sim a gente veja, quem sabe, o Bitcoin atingindo novas máximas históricas nesse ciclo, talvez visitando lá os 108 mil, que daria uma alta de onde está atualmente, né, de 25%, quem sabe rompendo o topo histórico para atingir talvez aí o topo cíclico, né, que muita gente acredita que vai ser lá nos 140 mil dólares, gerando aí um retorno de 62%. Por que a gente fala isso? Eu estou aqui agora na plataforma do Bitcoin Magazine Pro, é um dos indicadores on-chain que a gente consegue talvez aí acertar a previsão de alta e também de queda do Bitcoin, tá bom? Então, segundo esses gráficos aqui, eu vou tirar esses três porque o mais importante para mim é o Terminal Price, que é justamente o tipo de gráfico que costuma acertar o topo cíclico do Bitcoin, como foi lá em 2017, como foi também em 2021, né? Sempre chegando, né, essa linha vermelha aqui, que é do Terminal Price, e por enquanto estamos ainda na metade do caminho, olha só, porque o Terminal Price está indicando que o topo cíclico é 208 mil dólares. Pode ser que a gente não chegue lá, porque esse ciclo está muito diferente, na minha visão está sim diferente, muita gente fala que não, mas teve entrada de ETFs, o governo Trump agora, né, que é a favor de criptomoedas, então está mudando muita coisa, tá? Então a gente pode ver aí um topo cíclico não seguindo os ciclos anteriores, né? Eu acredito sim que vai atingir pelo menos 140, 150 mil, mas eu prefiro ser pé no chão. Então, quando chegar nesse patamar, eu vou voltar a fazer vendas parciais, como eu já fiz lá nos 100 mil, nos 95 mil também dólares, aí eu fiz vendas parciais de Bitcoin, tá? Voltei a recomprar agora, no 74, 75, 78, acumulei bastante Bitcoin. E quando é que a gente vai voltar a acumular mais forte ainda? Quando a gente estiver no cenário bearish, que a gente chama, né, de cenário dos ursos, que a gente vai ver novas quedas no mercado cripto, e aí a gente tem o CVDD para nos indicar um possível fundo, que se fosse no dia de hoje, seria lá em 33 mil dólares, né? Quando a gente esteve lá no ciclo de 2021, não sei quem vai estar lembrando aí, mas em 2022, dezembro de 2022, o Bitcoin atingiu 17 mil dólares, né? Eu comprei bastante aqui, em 19 mil também, estava chegando justamente no fundo do ciclo do Bitcoin, desse ciclo, né? No início desse ciclo do Bitcoin. Então, nos 17, entre 15 e 20 mil, foi muito bom para poder acumular Bitcoin. Então, seguindo basicamente um desses indicadores on-chain, você já consegue aí comprar e vender de forma muito mais assertiva o Bitcoin, tá? Então, tem diversos outros indicadores, né? Fala para mim nos comentários mais uma vez aqui se você tem interesse que eu traga mais conteúdos sobre análises on-chain de Bitcoin e também de altcoins, beleza? Então, para a gente finalizar esse vídeo, pessoal, mais uma vez,
faça o devido gerenciamento de risco do seu portfólio cripto. Aqui, por exemplo, eu tenho o meu portfólio cripto, né, que eu faço gerenciamento dentro do CoinMarketCap. Eu tenho aqui o Bitcoin, eu tenho altcoins, tenho outros tokens, né, diferentes da altcoins. Tinha meme coins, mas também nem tenho mais. Tenho caixa. É muito importante você ter caixa, tá? Ainda mais nesse mercado tão volátil, porque você, tendo caixa, você vai conseguir se sentir mais seguro em momentos de baixa para poder ali estar acumulando mais das suas altcoins e principalmente Bitcoin. E quando tiver em alta, você vai reforçando esse caixa, tá bom? Tenha sempre muito caixa e operações de curto prazo também, que eu costumo fazer para tentar rentabilizar mais. Lembrando que aqui é um perfil mais agressivo, é o meu caso, né? E eu faço apenas com um percentual muito pequeno do meu patrimônio como um todo. Apenas 10% do meu patrimônio eu coloco ali em capital de risco, que é a partir daqui, olha só, a partir das altcoins. Em Bitcoin, na verdade, hoje eu tenho 40% do meu patrimônio em Bitcoin, porque é um ativo que eu acredito muito pro longuíssimo prazo, tá bom? Lembrando que a minha alocação ideal não é 40, é 30, eu estou acima, porque eu acumulei muito agora nos 74 mil, imaginando que vai subir bem aí nos próximos meses. Por que eu acredito nisso? Porque voltando aqui no gráfico do Bitcoin, né, finalmente aí estamos rompendo essa cunha. Aqui, deixa eu colocar no gráfico diário, que fica melhor a visualização. Esta cunha é um padrão gráfico, né? Uma cunha descendente que tende a romper para cima. Então, acabamos de romper, né? Há 3 dias, acabamos de romper. Pode ser que venha fazer aqui um pullback, tá bom? Para testar, para depois voltar a subir. Vai aí encontrar alguns obstáculos pelo caminho, mas eu imagino que vai voltar e retomar a sua tendência de alta, porque nesse ciclo do Bitcoin, nesse ciclo, né, que vem lá desde 2023, ainda estamos num ciclo de alta, porque estamos fazendo topos e fundos ascendentes. Muita gente aí com medo, mas estamos fazendo topos e fundos ascendentes. O ciclo está ainda intacto, ciclo de alta nesse caso, tá bom? Eu imagino que eu só vá fazer novas vendas parciais de Bitcoin quando chegar lá novamente no topo histórico, ou quem sabe aí se romper o topo histórico um pouco mais acima, tá bom? E por fim, agora sim, para a gente finalizar, queria mostrar para vocês aqui, olha, o caminho para a Alt-Season. Eu já falei um pouquinho nesse vídeo sobre a Alt-Season, então você tem que entender que tem 4 fases. A fase do Bitcoin, que é basicamente a fase que a gente está nesse momento. A fase 2, que é quando migra o capital do Bitcoin e vai começando aí para o Ethereum, né, que é a segunda cripto, a segunda maior cripto que a gente tem no mercado. Então começa a performar melhor do que o Bitcoin. Então a gente ouve até falar que o Ethereum vai superar o Bitcoin, né? Depois, a fase 3 vai começando a migrar do Ethereum para outras criptos que seriam as large caps, outras criptos ali do top 100, como Solana, como Chainlink, como Avalanche. Então tem outro XRP também, que é a Ripple. E depois disso, independente do market cap, nós vamos aí para a fase 4, né? Algumas altcoins com fundamentos mais fortes vai ter aí um certo pump, ou seja, vai gerar aí altíssimos retornos no curtíssimo prazo, para depois a gente chegar também em mid caps, low caps, ou seja, criptos, né, que tem ali uma capitalização de mercado de alguns poucos milhões e até as meme coins aí, para poder, quem sabe, trazer muito dinheiro para as pessoas que sabem o que está fazendo, que é comprando ali no momento certo e vendendo também no momento certo. Mas tem que estar muito atento ao mercado, porque é muito volátil. Então, se você perde ali a direção, se você não está acompanhando o mercado, não entende dos projetos e também não entende o que está fazendo com o seu dinheiro, você muito provavelmente não vai estar ganhando. Então, você acha que vai estar enriquecendo rápido, mas você, na verdade, vai estar empobrecendo cada vez mais em um curto período de tempo, tá bom? Tenha muito cuidado com o seu dinheiro, pessoal. Seja bastante cuidadoso, porque aqui, pessoal, infelizmente na internet as pessoas acabam vendendo muito sonho, né? E infelizmente acabam não falando sobre o outro lado da moeda, que é analisar as coisas, os ativos e as criptos pela ótica do risco. O quanto que eu posso perder de dinheiro com aquele investimento, com aquela especulação. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se puder, deixa um like, se inscreve no meu canal, Giovanni Canuto. Tamo junto aí e sucesso nos investimentos.